Graça e paz, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Se tiver alguém aí já online, já dá um ok. Se o áudio tá bom. Amém. Glória a Deus. Estamos dando início à nossa live. Culto de quarta-feira, às 19h30. Enquanto os irmãos vão entrando, quem já estiver aí já aciona outros irmãos. Já vamos começar a convidar as pessoas. Vamos abrindo as nossas salas. E eu tenho certeza que o Senhor falará conosco poderosamente essa noite. Amém? Glória a Deus, meu pastor. Amém, glória a Deus. Não é porque será eu que vou ministrar, mas é porque nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ler, as Sagradas Escrituras, e todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos algo, mesmo que seja uma palavra, um escrito que a gente já tenha lido. Amém, Simone, pastor. Mesmo que seja uma palavra que já tenhamos lido, tenho certeza que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco. Absoluta certeza. É um livro vivo, paz do Senhor, Simone, é um livro vivo, é um livro que fala, e eu já estava com essa palavra desenhada, eu já estava com essa palavra no meu coração desde semana passada, eu já estava meditando nela, e durante essa semana eu terminei de escrever, eu terminei de preparar ela. Então eu tenho certeza que o Senhor falará conosco. Fala primeiro, com quem está preparando, com quem está lendo, e depois fala com a igreja, para que nós possamos ser os canais de bênção na vida das pessoas que às vezes não tem, não vai em nenhuma igreja, ou ainda não conhece o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel que nós servimos. E então que esse meio, de entendimento, de leitura, de live, possa alcançar o maior número de pessoas. Amém, pastor Carlos Magno? Tá tudo ok? Amém. Vamos esperar uns minutinhos para a gente ler a palavra de Deus. Enquanto isso, a gente vai convidando as pessoas, vai abrindo as nossas salas de vídeo. Estamos atendendo a um direcionamento do nosso pastor presidente, pastor Clubelante, que, preocupado com o crescimento desses últimos dias na nossa cidade, o prefeito tem feito várias medidas, tem tentado várias medidas para diminuir o aumento de pessoas infectadas. E a igreja, como o pastor pregou no domingo, precisa ser o exemplo. E nós estamos dando o exemplo, dizendo que nós estamos também preocupados, Nós temos empatia pelas pessoas que estão sendo contaminadas, pelas famílias enlutadas, pelas famílias que estão passando por momentos difíceis agora, Amém, pastor Carlos Marques? Então nós estamos também orando, intercedendo por essas famílias e orando pela igreja, com cuidado, devido nós estamos fazendo os cultos com o máximo de cuidado, seguindo todas as recomendações solicitadas pelas autoridades. E o culto de quarta-feira o pastor decidiu, por enquanto, pode ser que seja por um breve período, mas decidiu por enquanto não haver o culto presencial. E então, nas quartas-feiras, nós teremos a nossa live. Mas no domingo continua da mesma maneira, a não ser que saia outra recomendação. Amém, Nenes? E com certeza, se sair alguma recomendação, nós iremos seguir conforme solicitado, conforme pedido pelas nossas autoridades, pelo nosso prefeito, respeitando todas as determinações. Enquanto isso, irmãos, vá abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas. Hoje nós vamos meditar no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas
Lucas capítulo 22, versículo 39, é a palavra que nós iremos meditar essa noite. Que iremos orar e pedir que o Senhor fale conosco. Amém? Enquanto nós não lemos a palavra de Deus, não oramos, eu quero te fazer uma pergunta. Amém? A Dani entrou aí também. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando nós lemos a Bíblia... Amém, Carlos Marcos. Vai me ajudando aí. Glória a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos interpretá-la. Nós precisamos entender o que Deus, o que Cristo, o que os discípulos, os escritores da Bíblia quiseram dizer nas entrelinhas da Bíblia. Porque às vezes nós lemos um texto, mas por trás desse texto há uma história, há todo um projeto de Deus em cima de cada palavra, em cima de cada texto que nós lemos. Em vista disso, eu quero te fazer uma pergunta. O que você esperaria de alguém que você deseja declarar um projeto? Eu estava pensando isso semana passada. Amém, Laura? Eu estava pensando isso semana passada. O que Deus espera de mim quando Ele deseja me passar um projeto? O que Cristo espera de mim quando Ele deseja me entregar algo? Quando Ele deseja confiar nas minhas mãos alguma coisa? Porque quando Deus tem um projeto para um povo, quando Deus tem um projeto para a igreja, quando Deus tem um projeto para um pastor, quando Deus tem um projeto para um membro da igreja, porque todos nós temos as nossas funções, os nossos chamados, todos na igreja. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós temos uma nova vida com Cristo, todos nós precisamos desempenhar uma função. Todos, sem exceção. Mesmo aquele que acha que vai na igreja, senta no banco, só e assiste o culto e vai para casa. Deus tem um projeto na vida de todos. E eu estava pensando o que Deus espera de mim, o que Deus espera que eu entenda quando Ele me diz algo, quando Ele deseja colocar algo nas minhas mãos. O que eu preciso entender? Porque eu tenho percebido e tenho conversado com muitas pessoas que às vezes tem essa pergunta: Deus me chamou para quê? O que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer na obra de Deus? E às vezes fica esperando e atropelando um processo. E na Bíblia a gente observa Deus falando nas entrelinhas. Deus querendo que o seu povo entenda para ele entregar, para ter um alinhamento. A palavra certa que eu quero para essa noite é alinhamento de visão. Deus ele espera que nós tenhamos um alinhamento de visão com Ele. Deus espera que eu e você perceba o que Ele quer dizer nesses dias, perceba e tente entender o que Ele está falando, mesmo sem falar. Consegue compreender? O que Deus está falando conosco, o que Deus está falando com a sociedade, o que Deus está falando no mundo, mesmo sem declarar uma palavra. E com esse texto que nós vamos ler, nós vamos meditar e compreender quando alguém está alinhado com os pensamentos de Deus. Quando alguém compreende o que Deus quer e apenas cumpre o propósito. E apenas faz o que ele sabe que tem que fazer. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos orar e em seguida eu quero meditar em alguns textos que eu separei. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. A palavra do Senhor diz assim: E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles por cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava,
dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Preste atenção neste versículo. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Serei breve, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção em cada texto que eu vou ler essa noite. E com certeza Deus falará conosco. Vamos fechar os olhos, curva a sua cabeça em reverência à presença do Senhor, que está na nossa casa, que está na nossa vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós te agradecemos, Deus, por como o Senhor tem falado com essa geração. Que nós possamos ter entendimento, que nós possamos ter uma mente aberta, esclarecida, que nós possamos compreender os oráculos do Senhor, aquilo que o Senhor, Pai, tem falado com essa geração. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos canais de bênção na vida das pessoas, que às vezes estão conturbadas, estão com pensamento de ansiedade, de depressão, de tristeza, de agonia, que nós possamos ser os ajudadores, que nós possamos compreender e ajudar as pessoas a compreender o que o Senhor tem falado neste momento. Fala conosco essa noite, Pai, com cada um dos que estão ouvindo essa live e depois os que vão ver essa live também. Em nome de Jesus Cristo eu te louvo e te agradeço. Amém. Queridos, eu gosto muito... Amém, pastor. Eu gosto muito, eu gosto quando vocês interagem também, tá, irmãos? Quando vocês digitam, quando vocês interagem comigo aí, eu acho bacana. Então, quem puder ir participando junto, dando glória a Deus, é muito bom para quem está ministrando. Eu gosto muito das palavras, dos ditados, das frases de Albert Einstein. Eu gosto muito. E, na verdade, eu gosto muito de biografias, de entender a mente de grandes homens, de grandes projetos. E eu vou falar para vocês, eu até trouxe ele aqui, que o que me motivou a separar essa palavra foi algumas histórias, né, que eu leio de vários livros, e um deles, quem não leu, leia, tá? Esse livro aqui é livro que o membro da igreja, um pastor, tem que ter de cabeceira. É um livro muito bom, com muita informação, é esse aqui, ó. Chama Uma Igreja com Propósitos, de Rick Warren. Acho que o nome fala assim mesmo, Rick Warren. E eu gosto muito da história dele, e gosto muito das frases de Albert Einstein, e juntando as duas, eu meditei que ele tem uma história muito interessante, que diz que no leito de morte de Albert Einstein, as últimas palavras dele foi em alemão. As últimas palavras de Albert Einstein que ele expôs no leito de morte foi em alemão. Entenda o que eu quero dizer. Só que do lado de Albert Einstein tinha uma enfermeira que não falava alemão. Olha que interessante. As últimas palavras de Albert Einstein foi em alemão. E tinha uma enfermeira que ouviu ele pronunciando algumas palavras, mas não entendeu o que ele estava dizendo. E sabe o que significa? Que até hoje, né, claro, ninguém soube o que o Albert Einstein disse no seu leito de morte, as suas últimas palavras. Quando nós analisamos a Bíblia, nós percebemos que os grandes homens da Bíblia, quando já estavam de idade avançada, o seu último pronunciamento era de extrema sabedoria. A gente observa isso várias vezes na Bíblia. Grandes homens, no seu leito de morte, ou nas suas últimas palavras, ou nas suas palavras de velhice, eram homens muito sábios.
né, que tentava passar para nós, né, a sua sabedoria, as palavras de tudo aquilo que eles haviam vivido, de guerras vencidas, de batalhas vencidas, de problemas passados, de arrependimentos, de experiências com Deus. Então, quando eles já estavam de idade avançada, eles queriam passar para alguém aquilo que eles haviam aprendido em todo aquele processo. Mas olha que interessante que Albert Einstein, ele tentou, né, ele disse as suas últimas palavras, só que a enfermeira que estava do seu lado não falava alemão. Sabe o que eu aprendo com isso e que eu desejo que você aprenda também? Muitas vezes nós estamos cercados de dezenas de pessoas, nós estamos trabalhando junto de diversas pessoas, nós estamos convivendo ao lado de dezenas de pessoas que não estão compreendendo o que nós estamos falando. Infelizmente. Muitas pessoas estão do nosso lado, estão caminhando com a gente no nosso trabalho, na faculdade, no dia a dia, nossos familiares, e nós estamos falando tantas coisas boas, tentando ensinar tantas coisas boas, mas não estão entendendo o que nós estamos falando. E o que isso significa? Significa que não estão com o mesmo alinhamento de visão que nós, que não estão compreendendo as palavras que estão saindo da nossa boca. E aí a importância de ter ao nosso lado pessoas que compreendem aquilo que nós estamos falando. Pessoas que compreendam o que nós estamos planejando, o que nós estamos querendo, o que nós estamos sonhando, porque é tão triste. Já aconteceu comigo algumas vezes, com amigos meus do meu trabalho. Às vezes eu estou com um projeto, às vezes eu estou com um sonho, às vezes eu estou com um plano, com um propósito. E às vezes eu conto isso para alguém e as pessoas não entendem aquele sonho, porque às vezes você está pensando tão lá na frente, com um projeto tão lindo, tão bacana, e as pessoas que às vezes estão do seu lado não estão entendendo o que você está falando, como não tem aquele mesmo alinhamento que o seu, e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso, às vezes te passa uma frustração, te passa um desânimo, te passa uma tristeza, e às vezes você chega a pensar que está no caminho errado. Às vezes você chega a pensar que está no projeto errado, porque você acha que aquela pessoa está na mesma linha de visão que a sua, às vezes você acha que aquela pessoa está na mesma direção que você, e às vezes você ali empolgado conta um projeto, conta um sonho, conta um plano que você está traçando e a pessoa não está naquele mesmo alinhamento. E aí a gente se frustra e a gente fica triste. E aí às vezes a gente chega a pensar que está no caminho errado. Mas eu quero te dizer que caminhando com Deus, caminhando nos projetos de Deus, nós nunca estamos no caminho errado. Pode às vezes passar muitas pessoas perto da gente, junto com a gente, e que vão ficar para trás, vão para outro caminho, mas não pode te desanimar de cumprir o projeto que Deus espera para a sua vida e para a minha vida. Quando eu já li esse livro de Uma Igreja com Propósito 2 vezes, eu compreendi perfeitamente. Amém, isso mesmo, Carlos Maia. Excelente leitura. Eu compreendi perfeitamente um homem que começou escrevendo cartas na sua comunidade e que ele foi para um lugar extremamente difícil. Ele foi plantar a igreja nos Estados Unidos em um local complicado, mas que ele teve um projeto, ele teve um plano, que infelizmente algumas pessoas não compreenderam, mas ele não desistiu. E hoje é uma das maiores igrejas, né, dos Estados Unidos. Por quê? Ele percebeu que ele conseguiu ter um alinhamento com as pessoas que estavam ao seu redor. E quando essas pessoas, com a mesma visão, com o mesmo alinhamento, se entrosaram, eles conseguiram caminhar a passos largos,
Depois você dá uma olhadinha na igreja, olha no YouTube, a igreja do pastor Rick Warren. É tremenda, é grande, muito grande, e eles estão fazendo uma diferença imensa nos Estados Unidos. A igreja está fazendo com grandes projetos, porque eles conseguiram ter um alinhamento de visão. Eles conseguiram caminhar juntos com os mesmos propósitos, com os mesmos projetos. E o que Deus, e aí vem a chave do que eu quero dizer essa noite. Será que nós estamos compreendendo? Isso, primeiro eu disse aqui, amém, Dess? Primeiro eu disse aqui sobre projetos e linha de visão no mundo natural, aqui com pessoas que estão caminhando do nosso lado. Agora vamos levar isso para a questão espiritual. Será que nós estamos conseguindo compreender o que Deus tem falado conosco? E aí eu volto àquela pergunta lá atrás. O que Deus espera de mim? O que Ele espera que eu alcance para nós termos a mesma linha de visão que Ele tem? Com o mesmo sonho, com o mesmo projeto, com os mesmos propósitos. Infelizmente, tem muitas pessoas que não se preocupam com isso, que não desejam ter e às vezes ficam esperando projetos, ficam esperando promessas, mas ainda não conseguem ter um alinhamento de visão daquilo que Deus tem falado conosco. E Deus, ele trabalha por princípios. Deus, ele trabalha com projetos. Deus, ele não quebra os seus próprios princípios. E eu separei alguns poucos aqui. Eu poderia ter separado dezenas, mas eu separei alguns só para a gente meditar de como alinhar isso, de como ter esse alinhamento para nós usufruirmos de tudo aquilo que Deus espera e tudo aquilo que eu espero na minha vida, na presença de Deus, com projetos, com sonhos, com promessas. E às vezes Deus está esperando só você buscar um pouco mais, só de você querer compreender como alinhar essa visão, como saber caminhar juntos, às vezes na igreja, às vezes no ministério, às vezes no propósito, para Ele nos dar aquilo que Ele já tem reservado para nós, aquilo que Ele já tem separado para nós e que às vezes nós não estamos compreendendo isso. O primeiro texto que eu separei, se você quiser anotar para a gente ganhar tempo, é Salmos 40, versículo 8. Fazendo a vontade do Senhor. Tem muita gente que quer caminhar com Deus, que está na igreja, mas às vezes não se preocupa em fazer a vontade dele. Às vezes a sua vontade tem falado mais alto. Às vezes o seu plano tem falado mais alto. Às vezes os seus projetos não estão alinhados com o projeto de Deus. Porque você está mais preocupado em fazer o que você quer, o que você pensa, e às vezes não está alinhado com fazer a vontade de Deus. Olha só o que diz no Salmo 40, versículo 8. Diz assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Assim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém? Então, a primeira chave aí de um alinhamento que Deus espera de nós, e tudo baseado na Bíblia. Amém? Tudo aquilo que eu vou ler aqui hoje, eu vou usar um texto bíblico de fundamento. Tá? Primeiro tópico aí, fazendo a vontade de Deus acima das nossas vontades. Fazendo a vontade de Deus acima de todas as coisas. Guardando no nosso coração a palavra de Deus. Irmãos, não tem como a gente se enganar se em tudo que a gente for fazer, a gente estiver baseado na palavra do Senhor. Será que quando você acorda, será que no seu dia a dia, toda decisão que você vai tomar, tudo aquilo que você vai falar, tudo aquilo que
você vai fazer no seu dia está baseado em um princípio bíblico? Amém, Eli? Grande evangelista, Eli. Será que o que você está fazendo, será que o que você está planejando está pautado em um princípio bíblico? Deus, ele trabalha com princípios. E ele espera que nós tenhamos os nossos projetos baseados nos princípios dele, que ele deixou escrito para nós. Nós guardando a palavra dele no nosso coração e cumprindo aquilo que ele deseja. Pense nisso. O primeiro tópico é esse. Fazendo a vontade de Deus acima de todas as coisas. Fazendo a vontade do Senhor acima de qualquer situação. Nós precisamos ter isso em mente. E eu te garanto com a maior absoluta certeza, todo o seu plano, todo o seu projeto que estiver baseado em um princípio bíblico, não tem como dar errado. Infelizmente, muitas pessoas ficam frustradas, criam projetos, criam planos, mas quando vão executar, esses planos não estão baseados nos princípios bíblicos. Esses planos, esses projetos não estão pautados na vontade de Deus. E aí, quando esse projeto não dá certo, quando esse projeto se frustra, as coisas dão errado. Quando você acha que começa a caminhar, você às vezes por um momento até se alegra e ali alguma coisa dá errada, você fica frustrado. E quando você vai ver, foi um projeto que você fez às vezes com a pessoa que não está alinhado com você. Foi um projeto que não está pautado na vontade do Senhor. Segundo tópico que é fundamental para quem quer alinhar com Deus, para quem quer estar debaixo das promessas do Senhor e essas promessas se cumprindo na sua vida. O segundo tópico é arrependimento. Arrependimento. Tem pessoas que querem usufruir das coisas de Deus, mas não querem deixar as coisas ruins que fizeram para trás. Não se arrependem do que estão cometendo de errado. E vamos lá para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependimento. Eu estava conversando essa semana com alguém sobre isso. Nós erramos. Claro que erramos. Mas nós precisamos nos arrepender dos erros que nós cometemos. Não tem como nós, como diz Rick Warren, quem lê o livro aí sabe dessa frase que ele diz, surfar a onda do momento. Essa é a frase que ele diz no livro todo. Surfar a onda do momento. Surfando a onda do momento. Usufruindo daquilo que Deus tem para nós. E o segundo tópico chama-se arrependimento. Precisamos nos arrepender de todo o coração, de tudo aquilo que temos feito que não agrada o Senhor. Lembrando que o foco essa noite é alinhamento de visão e trabalhando e vivendo com os princípios de Deus. Como eu disse, poderia ter separado aqui 20, 30, mas eu separei 7. Nós já vamos para o terceiro. Acompanhe comigo até o final, que no final você vai ver como que um homem consegue cumprir o propósito sem ouvir aquilo que ele gostaria de ouvir. Mas ele cumpriu porque ele estava alinhado e ele teve sucesso. Amém? Acompanhe comigo até o final, não perca, porque no final você vai compreender perfeitamente a junção de todos esses textos que eu estou lendo. Terceiro, chama-se gratidão. Irmãos, essa palavra é muito forte. A palavra gratidão. Ontem, quando eu estava escrevendo os últimos textos e eu reli essa palavra gratidão, falou muito ao meu coração, porque nós precisamos ser gratos, irmão.
A ingratidão é algo muito triste. A ingratidão é algo que chateia. A ingratidão é algo que nos entristece muito. E lembrando que nós estamos falando de dois alinhamentos. O alinhamento terreno, o alinhamento nossa realidade que nós estamos vivendo e o alinhamento espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que infelizmente nós temos mais visto nesses últimos dias são reclamações, são ingratidões, são pessoas que não têm observado a história dela com Deus, de todos os projetos, de todos os planos, de todas as situações. E, infelizmente, na boca e na vida de muitas pessoas, o que nós temos visto é ingratidão. E Deus, ele espera que sejamos gratos em tudo. Pastor, mas a realidade do nosso dia está muito difícil. A história, o momento que nós estamos vivendo está muito complicado. Nós temos vivido e temos pensado mais em coisas ruins do que em coisas boas. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para te lembrar isso. Seja grato. Tenha gratidão. Deus ele espera que nós tenhamos um coração grato. Regozijai-vos em tudo. Dar graças. Orar sem cessar. Gratidão. Guarde essa palavra com você, irmão. Essa palavra realmente fala muito ao meu coração e eu espero que fale ao seu também. O quarto tópico é: não fique preocupado. Nós sabemos que o medo ele nos bloqueia. Nós sabemos que o medo ele nos paralisa. E quando nós ficamos preocupados, quando nós ficamos com medo, a primeira coisa que acontece é não conseguirmos dar um passo. Quando nós ficamos preocupados, a nossa mente bloqueia, a nossa vida bloqueia e nós temos medo de tudo. Nós ficamos preocupados com tudo e aí nós ficamos ansiosos, aí nós temos pensamentos de depressão, aí nós temos pensamentos de tristeza por achar que as coisas não vão acontecer, por achar que as coisas não vão dar certo e essa preocupação tem paralisado muita gente. E Deus, com essa palavra, Ele deseja que você não fique preocupado. Não estou dizendo para não sermos responsáveis, compreendo o que eu estou dizendo. Tanto é que nós somos tão responsáveis que o nosso pastor presidente, para não expor ou tentar expor menos os membros da igreja, diminuiu o culto de quarta-feira. Então, não me interprete mal. Não confunda irresponsabilidade com falta de preocupação. Nós precisamos ser responsáveis, mas não preocupados. Amém? E o texto que eu separei foi Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Olha o finalzinho desse texto aqui, tremendo. E guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não vamos ter a nossa mente bloqueada por preocupação. Não vamos ter a nossa mente bloqueada pelo medo. Nós precisamos reagir. Nós precisamos estar buscando ao Senhor. E não andar ansiosos. Não andar preocupados. Deus ele espera que nós tenhamos esse alinhamento, esse desejo. O quinto tópico, confiança em Deus. Confiança no Senhor. Nós precisamos confiar nele, em todas as suas promessas. E o texto que eu separei é Jeremias capítulo 29, versículo 13. Irmãos, deixa eu te dar uma dica. Separe e anote todos esses versículos que eu estou lendo
e depois você estude cada história desses versículos que eu estou lendo. Entenda o contexto da história desses homens que escreveram esses textos. Porque se a gente for ler o contexto de cada história dessa, nós vamos passar aqui a noite inteira falando disso. Então, o meu propósito aqui é pegar esses textos, mas o meu desejo é que você entenda, por exemplo, a vida de Jeremias. O contexto da história de Jeremias, que você vai ficar assim, maravilhado com a fé desse homem, com a confiança que esse homem tinha em Deus. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, o Senhor te diz, Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. Olha esse versículo, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Irmãos, o nosso pastor ele disse algo que realmente faz a gente meditar. Será que as pessoas com esses cultos online, será que as pessoas com esse distanciamento às vezes da igreja não poderão esfriar a ponto de achar que não tem que ir para a igreja? Será que as pessoas não vão achar que podem ficar nas suas casas, que podem assistir os cultos online e não congregar mais, não estar juntos mais na igreja? E não buscar o Senhor? E olha o que o Senhor está dizendo. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Olha o que ele está dizendo. Declara o Senhor. Será que nós estamos buscando ao Senhor? Será que a nossa confiança está pautada nessa busca? Porque não tem como ter alinhamento de visão, não tem como compreender o que Deus deseja de nós, se nós não buscarmos ao Senhor. Você tem orado, você tem buscado ao Senhor, você tem jejuado, você tem lido a palavra do Senhor, você tem confiado nele todos os dias que você tem acordado, quando você acorda e você pensa que você vai fazer durante o seu dia. Porque quando eu acordo, eu já medito em algumas coisas que eu vou fazer no meu dia, penso positivo, medito na palavra do Senhor, faço a minha oração e declaro a minha confiança no Senhor todos os dias. Eu nunca declaro a minha confiança na força dos meus braços, nem na minha inteligência de conseguir equilibrar alguma coisa, de conseguir resolver alguma coisa. Eu sempre baseio as minhas atitudes confiando no Senhor, que o Senhor está comigo e os projetos que eu tenho estão baseados nos princípios dele, do Senhor, e as coisas vão dando certo. Recentemente, um amigo meu, do meu trabalho, ele me fez a seguinte pergunta: Albert, eu tenho visto como as coisas têm caminhado bem para você. Eu lembro de quando você entrou aqui na empresa, de como você era, e eu tenho percebido, eu falei isso esses dias, foi a mesma pessoa que eu falei, quando eu estava ministrando a palavra para ele, ele falou assim: Albert, eu tô lendo um livro, e o dia que eu terminar de ler esse livro, eu tomo a minha decisão. Interessante que eu perguntei para ele o nome do livro, e ele não me falou a princípio. Aí depois ele virou para mim e falou assim: Albert, deixa eu te falar um negócio. Antes ele não me chamava de pastor, agora ele me chama. Ele virou para mim e falou assim: Albert, o livro que eu estou lendo é você. Eu estou percebendo o seu dia a dia, eu estou percebendo as suas palavras, eu estou percebendo as suas atitudes. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, esse moço batizou, a família dele, se ele estiver lendo, se ele estiver assistindo essa live ou assistir depois, ele vai declarar, ele vai dar a palavra dele. Esse moço, ele está batizado, ele e a família dele toda, ele está pregando a palavra de Deus já, o filho dele está tocando na igreja e a família dele está uma bênção. A família dele está uma bênção na presença do Senhor. Mas o que eu sempre dizia para ele: esteja com os seus projetos baseados nos princípios de Deus. E não tem como dar errado. E ele me falou, Albert, eu tenho percebido como as coisas estão
estão caminhando para você, e eu louvo a Deus por isso. Em todas as áreas, né, Deus tem me abençoado. Mas eu tento, né? É claro que nós temos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas frustrações, mas eu sempre baseio os meus projetos, eu sempre baseio os meus sonhos nos princípios de Deus. E a confiança no Senhor é fundamental para isso. Espero que você confie no Senhor. Sexto tópico, já estamos quase caminhando para o final. Ajude aos outros. Ajude o próximo, e isso é muito forte, irmãos. Porque, infelizmente, o tempo que nós estamos vivendo parece que não dá margem para a gente se preocupar com o próximo. Parece que não dá margem para a gente pensar em ajudar outra pessoa. Porque muitas pessoas estão pensando o seguinte: eu estou preocupado em resolver o meu problema. Eu estou preocupado em resolver a minha situação. Eu estou custando a resolver o meu problema, a minha situação, como é que eu vou ajudar alguém? E Deus, ele espera que nós tenhamos amor ao próximo. Tanto é que foi, né, resumido em 2 mandamentos, e amar ao próximo como a nós mesmos foi muito forte quando Jesus Cristo, né, quando nós aprendemos isso na Bíblia. E eu separei o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Olha o que o apóstolo está dizendo. Não nos cansemos de fazer o bem. O sexto tópico foi esse que eu separei. Deus, ele espera que nós tenhamos a nossa mente baseada nesses simples 7 princípios que eu disse aqui. Como eu falei, eu poderia ter separado 20, 30 princípios, mas aí ficaríamos muito tempo lendo eles. Eu separei 7. Então, o sexto foi ajude ao próximo. Se você não perca a oportunidade, irmãos, de ajudar alguém. Não perca a oportunidade de ajudar, de ajudar uma família, de levar uma palavra, de levar um alimento, de orar por alguém. Não perca a oportunidade de ajudar alguém. Amém? E tem muitas pessoas precisando de ajuda, da sua ajuda. Então não perca essa oportunidade. E o sétimo, para a gente meditar no último texto, a palavra do Senhor diz em Hebreus 12, do versículo 1 ao 2. E o sétimo tópico, e eu amo o número 7, vocês devem saber por quê, né? Quem gosta aí de números na Bíblia sabe o que significa o número 7, e eu amo o número 7. A palavra, e esse tópico é: viva em santidade. Pastor, mas o que o senhor está dizendo é muito complicado. Viva em santidade. Olha o que a palavra do Senhor diz em Hebreus. Irmãos, tem muita gente não experimentando as bênçãos do Senhor, não experimentando as promessas do Senhor que já estão prontas para serem entregues nas nossas mãos, porque não tem buscado uma vida de santidade. Não tem buscado viver uma vida fugindo do mal, fugindo do pecado. E olha o que a palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? O que tem te atrapalhado? Faz uma meditação rápida aí. O que tem te atrapalhado de viver essa santidade? O que tem te atrapalhado? O que tem te envolvido? Que olha o que a palavra do Senhor diz. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Olha só. Pastor, eu não estou crescendo. Ellen, é Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2.
Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Às vezes você não tem alcançado algo, às vezes algumas coisas não têm dado certo, porque você não tem se livrado daquilo que tem te atrapalhado. Às vezes você não tem livrado do pecado que tem te envolvido. Às vezes você não está correndo com perseverança a corrida que é proposta, como o apóstolo diz. E principalmente tendo os olhos fitos em Jesus. E aí vem aquela famosa frase, né? Tudo que eu for fazer, eu preciso pensar se Jesus faria. Tudo que eu for fazer, e algo que o nosso pastor Clivelante sempre diz, né? Se eu tiver que fazer algo que precisa esconder de alguém, é porque não está certo. Né, pastor? Nosso pastor presidente, pastor Clivelante, sempre nos diz isso. Se eu tiver que fazer alguma coisa escondido de alguém, é porque aquilo não está certo. E aí eu não tenho tido os meus olhos em Jesus. Eu não tenho corrido com perseverança a corrida que nos é proposta. E eu preciso ter esses 7 tópicos em mente para que eu possa ter esse alinhamento de visão. Possa compreender aquilo que Deus está falando comigo. Agora, você quer ver um homem que cumpriu com primazia os projetos de Deus, aquilo que Deus esperava que ele fizesse, ele fez, assim como ele espera que eu e você também faça. Esse homem chama-se Jesus Cristo. E eu quero voltar lá no texto que eu li no início, para a gente tirar algumas conclusões e orar e encerrar essa live. E que eu e você precisa aprender muito. Quando eu li esse texto aqui, irmãos, eu fiquei realmente extasiado. Como que um homem, mesmo sem ouvir aquilo que ele às vezes esperava ouvir, porque sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer ouvir uma voz dizendo, vira a esquina à esquerda, ande 2 quilômetros, faça isso, faça aquilo. Às vezes a gente quer ouvir uma voz audível e Deus está falando nas entrelinhas com você, igual está falando essa noite. Deus, ele tem algo poderoso para as nossas vidas e ele está esperando que nós possamos entender aquilo que ele está falando, mesmo sem a gente ouvir a sua voz. Que nós possamos ter o nosso alinhamento em tudo que nós vamos fazer. Já tem 20 anos que eu estou com a Dani. E eu compreendo o que ela quer, mesmo sem ela falar. Ela está aqui ouvindo, assistindo a live ao vivo do lado, né? Eu compreendo o que ela quer só dela me olhar e vice-versa. Porque nós temos um alinhamento. Eu já tenho intimidade com ela a ponto de olhar para ela e saber que ela está gostando ou não de alguma coisa. Mesmo sem ela falar um A. E às vezes Deus está esperando que nós tenhamos esse alinhamento. Mas às vezes nós queremos ter um alinhamento com Deus, mas não temos um alinhamento no nosso dia a dia em casa. Às vezes nós não temos um alinhamento na igreja. Às vezes nós não temos um alinhamento com o nosso pastoreio. Às vezes a gente não tem um alinhamento com os membros da igreja, com os projetos, com os planos, com os sonhos. Nós estamos querendo ultrapassar ou tropeçar em algumas coisas para conseguir outras. E Deus está olhando algo bagunçado. Às vezes Deus está olhando um desalinhamento daquilo que Ele sonha, daquilo que Ele planeja. E nós estamos, às vezes, culpando Deus. Amém, né, Elientes? Às vezes nós estamos culpando Deus. E Deus está olhando e dizendo, o maior interessado que as coisas deem certo sou eu. Deus pensando assim. O maior interessado que você possa ser promovido no trabalho, tenha um ministério abençoado, tenha um casamento abençoado, o maior interessado nisso sou eu. E às vezes você não está entendendo esses projetos, esses propósitos do Senhor. E Deus te trouxe aqui essa noite nessa live para te dizer isso. Está nas suas mãos. Só está nas suas mãos.
se é um homem que deseja que as coisas deem certo para você, se é um homem que deseja um Deus, é o Deus nosso Todo-Poderoso, que deseja que você alcance tudo aquilo que deseja, alcance tudo aquilo. E esses dias para trás eu ouvi um pastor dizer que, olha que forte ele disse, que se Deus te permitiu sonhar, é porque você tem condições de realizar. Olha que forte. Se Deus te permitiu sonhar, é porque você tem condições de realizar. E às vezes você está com medo, às vezes você não está separando, deixando para trás aquilo que tem te atrapalhado. Às vezes você ainda está envolvido em algum pecado, às vezes ainda está envolvido com alguma coisa que tem te atrapalhado. E olha só o que esse homem fez. Eu vou ler de novo o texto, Lucas 22:40, e agora pedindo que você perceba nas entrelinhas o que está acontecendo. Perceba, Jesus Cristo vai orar e os seus discípulos vão junto. Olha o que é alinhamento de visão. Jesus vai orar porque ele já está com agonia daquilo que ia acontecer. Irmãos, mais uma vez, deixa Deus falar com você nesse texto. Jesus Cristo vai orar no Monte das Oliveiras, convida alguns discípulos para a oração, se retira um pouco, em agonia. Eu vou ler o texto com você. Lucas capítulo 22:40, diz assim: E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Olha o que aconteceu. Olha o que Jesus Cristo vai dizer para Deus, para o seu Pai. Vai dizer o seguinte: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. Isso é alinhamento de visão. Amém, Lázaro? Isso é alinhamento de propósito. Deus, ele tinha um projeto para Jesus. Jesus está cumprindo o seu propósito, está cumprindo o projeto que Deus tinha para a humanidade. E aqui são duas visões, são dois alinhamentos. Jesus Cristo chama os seus discípulos. Amém, glória a Deus, chefe. Deus tem um propósito para Jesus. Jesus chega para orar na sua agonia, chama os seus discípulos. Em agonia ele roga ao Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Olha o que acontece depois. É tremendo. Olha o que acontece depois. Olha o que a Bíblia nos diz. Deus não respondeu Jesus. Será que Jesus queria ouvir a voz do Pai? Será que nós estamos esperando uma voz audível? Só olha o que o texto diz que acontece em seguida. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Deus, mesmo não falando, ele cria situações para nos fortalecer. Ele envia anjos para nos fortalecer. E Jesus Cristo, sem ter ouvido a voz do Pai, ele entendeu a situação e ele orou mais. Ele orava mais intensamente. E ele pôs em agonia, sabe por quê? Mas por que Deus clama ao Pai? Deus manda um anjo para ajudar Jesus, para fortalecer Jesus, e ali Jesus entra em agonia, porque ele não ia voltar atrás. Jesus não ia voltar atrás. Ele entendeu o propósito, o projeto, e ele orou mais intensamente. Ele orou mais intensamente. O anjo fortaleceu, ele orou intensamente e ele cumpriu todo o propósito. Mas quando ele volta, o que ele acha? O que ele encontra os seus discípulos? Olha o desalinhamento de visão. Quando Jesus Cristo volta, ali já está a um passo da consumação da situação. Só que quando Jesus Cristo volta, como que ele encontra os seus discípulos? Será que se os discípulos estivessem com a mesma... Naquele momento, a gente
Não estou aqui, né, com nenhuma crítica a respeito dos discípulos. Estou falando sobre o desalinhamento de visão. Será que naquele momento os discípulos estavam tendo o mesmo alinhamento que Cristo, que em agonia orava intensamente e quando volta encontra os seus discípulos dormindo? Meu Deus, essa palavra é muito forte. Aqui mostra nitidamente como são dois pensamentos. Como são dois pensamentos. E o que Deus mais deseja essa noite, para que nós possamos compreender e usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós, é que você se alinhe aos desejos dEle. É que você se alinhe com os projetos da igreja, é que você se alinhe com os projetos, com a sua casa, é que você tenha esse desejo de fazer aquilo que Ele tem para nós, e o que infelizmente nós temos visto, muitas pessoas que não estão preocupadas com isso. Às vezes querem só usufruir das bênçãos de Deus, às vezes querem só receber as promessas, as bênçãos, mas não estão submetidos a esse alinhamento. Deus é fiel, irmãos. E Ele já está com tudo pronto para te entregar. Ele só deseja que você pense nos princípios da palavra de Deus, nos princípios que regem a vontade do Senhor. E que nós possamos ter o pensamento da vontade de Deus, alinhados com os seus propósitos bíblicos. Não acorde sem ter o seu dia baseado nos princípios bíblicos. Não tome nenhuma decisão, ouça bem o que eu vou dizer. Tem muita gente frustrado, tem muita gente com problemas, porque tem tomado decisões, feito negócios com pessoas que não têm a mesma visão com a sua, mesmos princípios que os seus, e não baseados na palavra de Deus, têm ficado frustrados. Não deixe que as coisas saiam do controle. Se todos os dias você acordar com o desejo de caminhar na mesma visão de Cristo, no mesmo propósito, nos mesmos sonhos, nos mesmos princípios, eu tenho certeza absoluta que os seus passos serão todos abençoados. Essa é a palavra que eu tenho para todos vocês essa noite. Como eu disse, poderia ter separado aqui dezenas de princípios bíblicos, mas eu separei 7. E que você tome estes para a sua caminhada. E através desses textos que eu li, você possa compreender o contexto dessas histórias e crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, crescer conjugalmente, ser abençoado, onde você colocar as mãos, prosperar, onde você colocar a planta dos seus pés, ser seu por herança, porque Deus ele espera que nós sejamos todos bem-aventurados, ou seja, felizes. Ele deseja isso para mim e Ele deseja isso para você. Então, medite, essa noite, medite nessa palavra e pense como você tem levado a sua vida, o que tem pautado a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família, que você tenha um restante de semana super abençoado. Amém? Eu quero agradecer cada um de vocês que estão participando dessa live e eu tenho certeza que o Senhor falou com vocês. Como eu disse, não é porque sou eu que estou ministrando, mas é porque nós meditamos em textos bíblicos. E todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor, Deus ele fala conosco poderosamente. Amém? Amém, Décio. Que Deus possa abençoar. Já vamos orar, encerrando essa live. Algumas pessoas, irmãos, me perguntou como que faz para poder dizimar e ofertar na igreja. E eu quero passar aqui
o número da conta da igreja. Amém? Primeira Igreja Batista, no Banco Santander. Quem puder escrever aí, porque para mim digitar no celular fica mais difícil. Quem puder digitar, para poder ajudar algumas pessoas que me perguntaram como que faz, para poder ajudar na obra, para a gente poder abençoar pessoas. Nós temos um projeto social na igreja tremenda. Irmãos, para quem não conhece o nosso projeto social, nos procure, me pergunte como, veja como que pode ajudar algumas pessoas, que nós temos ajudado muitas pessoas nesse tempo. A nossa igreja tem sido um canal de bênçãos, a gente tem dado cesta básica para algumas pessoas, tem ajudado muitas pessoas. A Luciana tem feito um trabalho fantástico na igreja, quero agradecer aqui a equipe de ação social, que tem feito um lindo trabalho na igreja. E se você quiser ajudar, se você quiser abençoar, quem puder escrever aí o número da conta para poder me ajudar, Banco Santander, agência 0067, conta corrente 13002476, dígito 0. Tem alguém que pode escrever aí para mim, por favor, para ficar mais fácil para quem tá lendo aí? Banco Santander, agência 0067, conta corrente 13002476, dígito 0. Amém? Depois também na descrição do vídeo aí eu vou deixar escrito amém, Décio. Que bênção. Esse Décio é uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, quem puder ajudar, como eu disse, nós temos ajudado, temos alcançado muitas famílias, temos abençoado muitas pessoas que nesse inteirinho aí, nesses dias, têm passado algumas dificuldades, têm passado por alguns problemas financeiros e a igreja tem ajudado. Nós temos abençoado famílias que têm precisado da ajuda nossa nesses dias. Amém? Então que Deus possa abençoá-los. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um culto, por mais uma live e que nós possamos ser, como eu disse, canais de bênção na vida das pessoas. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, te agradeço por essa noite, Pai, por cada um dos teus filhos que estão aqui, que nós possamos ter aprendido, Pai, com a tua palavra, que nós possamos ter a nossa mente, Pai, alinhada com os teus planos, com os teus projetos, com os teus propósitos, e que nós possamos, Pai, ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós formos fazer. Que nós possamos ser exemplo, Pai, para as pessoas, que nós possamos ser uma igreja, Pai, abençoadora, que nós possamos, Pai, orar pelas pessoas, orar pelas famílias, que nós possamos ajudar cada dia mais as pessoas e todas as nossas decisões, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos sejam baseados, sejam pautados na palavra do Senhor, nos princípios bíblicos. Eu te louvo, Pai, te agradeço e peço que o Senhor alcance cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa live, que estão nas suas casas e que eles possam receber, Pai, as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que domingo nós possamos estar juntos na igreja, como o pastor disse, nos cultos um culto às 18, outro culto às 19, tem sido cultos rápidos, tá? Com todo o cuidado, as cadeiras distantes, conforme tem pedido os nossos governantes, né, as solicitações, todo mundo com máscara, todo mundo chega na igreja sendo borrifado álcool nas mãos das pessoas. Então que domingo possamos estar juntos às 18 e às 19. Como o pastor disse, as pessoas que estão indo às 18, que continuem indo às 18, e as pessoas que estão indo às 19, continuem indo às 19, para não dar tumulto e todo mundo em um só culto. E domingo passado foi tremendo, realmente foi bem equilibrado. Então quem tem ido às 18, continue indo às 18. Quem tem ido às 19, continue indo às 19. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, tá bom? Um abraço a todos.